Esse capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, ele é marcado com uma decisão que Jesus tomou de ir para Jerusalém para enfrentar agora aquela situação dramática que ele ia ter que passar de morrer. É até chamada a última semana de Jesus. Então ele vai, entra em Jerusalém e ali começa toda a situação dele. Só que nessa caminhada, Jesus ele vai se deparando com algumas situações. Essa primeira situação é essa desses 3 jovens, né? Os 2 primeiros que vão lá com toda a disponibilidade: Senhor, eu quero te seguir. E um outro que Jesus acaba chamando ele especificamente. Aqui nós estamos diante de um grande mistério. Deus chama algumas pessoas de um modo muito especial para segui-lo e servi-lo de forma integral. Não é para um casamento. A vocação matrimonial é uma vocação, para ficar assim, numa forma bem popular, é uma vocação normal. É o comum dos homens. Todo mundo é chamado para o matrimônio. Todo mundo. Eu também sou chamado ao matrimônio. Mas só que dentro disso existem pessoas que Jesus chama de maneira especial, como eu acabei de falar. É uma voz interior que acontece. É misteriosa. Não tem como explicar. Mas é um chamado. E a pessoa que é chamada, ela sabe que ela foi chamada. Não adianta ela ficar colocando empecilho. Ela sabe que ela foi chamada. Só que aqui entra um grande problema diante dessas pessoas, desses jovens, né? Que são chamados a servir ao Senhor de forma integral. Aqui eu queria abrir um parênteses, porque de vez em quando aparecem homens casados e mulheres que são casadas, dizendo que Jesus agora está chamando eles para pregar o Evangelho. Não, Jesus não está chamando você para pregar o Evangelho. Você é casado, você já tem sua família, você já constituiu a sua família. Não tem como você pegar e deixar a sua esposa e seus filhos para pregar o Evangelho. Tem gente que está com essas coisas na cabeça aí. Não tem como. Por isso que São Paulo diz, né? A mulher casada ou o homem casado, eles vão cuidar das coisas próprias do casal, da família, do mundo. Aí ele diz, a solteira ou o solteiro, o jovem que não tem compromisso, que não é casado, vai cuidar das coisas do Senhor. Pronto, fecho o parênteses e agora eu vou voltar. O jovem que não é casado, é esse que eu estou falando e que Jesus está falando no Evangelho. É o solteiro, não tem compromisso, ainda não foi para o altar. Não foi para o altar. Então Jesus chama essa pessoa. Só que nesse chamado as pessoas acabam se tornando... Existem os nossos apegos. Nós temos 2 tipos de apegos. Nós temos o apego para com os nossos familiares, para as pessoas que nós convivemos, e também o nosso apego às coisas, a bens materiais. Aí tem gente enroscada, me desculpe eu dizer essa palavra, mas
é para entender melhor. Existem jovens, rapazes e moças, que eles estão enroscando a vida deles. Eles sabem que Jesus chamou. Eles têm essa certeza interior, mas só que eles não querem servir a Deus. Mas Jesus os chamou. Aí sabe o que é que eles fazem? Eles ficam dando nós. Porque ou é apegado à família, ou é apegado a um estudo, ou ele tem os seus planos. Eles criaram os planos deles. E eles querem cumprir esse plano dele. Só que no decorrer da vida dele, Jesus foi e estragou tudo. Jesus disse: olha, eu quero que você me siga, eu quero que você me sirva. Aí ele está dizendo: não, Senhor, eu tenho que cuidar da minha família. Se eu deixo eu cuidar da minha família? Aí tem outro que diz assim: ah, não, eu tô fazendo a minha faculdade, eu preciso ser médico. Eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo. Tem aqueles que vivem, eles sabem que Deus chamou, mas os pais não querem. Olha, aqui eu quero dizer para os pais, viu? Os pais não podem impedir a vocação dos seus filhos. Porque tem pais aí que é tão apegado com seus filhos, aí já tem os planos para os seus filhos, aí já está ali planejando tudo. Eles querem até que o filho se torne aquilo que eles querem. Só que na caminhada, Jesus chamou. Aí agora o filho fica num dilema, né? Eu devo obedecer aos meus pais ou eu devo obedecer a Deus? Será que eu estou pecando contra o 4º mandamento? Que é honrar pai e mãe? No catecismo da igreja está lá bem claro. Os pais não podem interferir na vocação dos seus filhos. Só se eles quiserem ser matador, aí sim. Se eles estão querendo ser traficantes, aí sim. Se ela está querendo ser prostituta, é claro que não vai deixar. Agora, se ela quer ser médica, quer ser advogado, ser veterinário, e dentro disso aí Deus o chama, ou a chama, para essa vocação específica, a vida religiosa, a vida missionária, os pais não podem interferir. Aí fica esses pais com chantagem emocional. Eu cuidei de você até hoje. Agora você está querendo me abandonar. É chantagem emocional. Aí o filho fica ali naquele dilema. É por isso que Jesus está dizendo aqui, né? Aí o cara lá diz: deixa que eu posso enterrar os meus pais? Diz: não, não vai não. Deixa eu lá me despedir. Não, não vai se despedir. É Deus quem está falando. Quem está chamando é Deus. Deus está acima de qualquer ser humano. Porque se o pai e a mãe, o cara fica obedecendo ao pai e à mãe, sabendo que Deus o chama, esse pai e essa mãe se tornou agora o Deus dele. Isso é idolatria. Porque é Deus quem chama. Porque olha bem, pai e mãe, se Deus chama o seu filho para ser padre, para ser religioso, ou para ser missionário, e você não interfere, você fica interferindo, saiba de uma coisa: um dia vocês vão morrer. Aí o seu filho não entrou no seminário, ou a sua filha não entrou no convento, ou numa comunidade aí, por causa de você. Agora você morreu. Eles já chegaram a uma idade que agora não dá mais para entrar, e eles vão ficar com esse problema de consciência até morrer. Por que que eu não entrei? Tem que deixar o filho na liberdade, livre. Aí tem aqueles outros jovens que o problema deles não é a família,
É eles que não querem ir. Aí sabe como é que eles fazem? Eles ficam na paróquia trabalhando, né? Ele é do grupo de jovem. Aí ele diz que vai ser ministro da Eucaristia. E fica, e trabalha na pastoral do batismo, dizendo assim, tá vendo, Jesus? Olha, eu continuo, eu estou te servindo, né? Mas lá não. Me desculpe, você nunca vai ser feliz. Você está querendo dar nó em Deus. Aí você vê aquela pessoa tão piedosa lá e tal. Mas Deus chamou. Eu repito, a pessoa que é chamada, ela sabe que ela foi chamada. Agora que cria, né? Como tem o padre Zezinho, ele tem uma música que chama, né? Deus que chama e me deixa inquieto. Jesus Cristo me chamou e me deixou inquieto. Realmente a gente deixa inquieto, né? Aquele rapaz ou aquela moça, né? Porque agora ele sabe que Jesus chamou, mas apareceu uma margarida na vida dele. Aí agora ele quer dizer que ele não tem vocação porque apareceu uma margarida na vida dele. A vocação de uma pessoa não é medida por Margarida e nem por João, é pelo chamado. Aí agora o cara está ali dizendo, né, Deus me chamou, aí apareceu uma menina, aí ele acaba gostando da menina, então Deus agora me quer casado. Não. Quando Deus chama uma pessoa, Ele não castra a pessoa. Ou seja, a primeira coisa para um rapaz, ao entrar no seminário, é que ele goste de mulher. Se não gosta, tem problema aí. Não dá, não. A moça que também vai para o convento, a primeira coisa que ela tem que gostar é de homem. Agora chega o cara lá, não. Aí o cara agora fica dizendo, não, ô padre, eu sei que Deus me chamou, mas eu estou sentindo uma atração por aquela menina. Até eu tenho. Quem é que não tem? Até o homem que é casado tem atração por outra mulher. Até aquela mulher que é casada, ela pode ter uma atração por outro homem. Até eu posso ter. Por que não? Eu sou homem. Aí fica medindo o chamado por atração. Então eu quero dizer assim para você hoje. Você que é jovem solteiro, eu não estou falando para quem é casado aqui não, viu? Porque depois fica aí dizendo, o cara é casado, dizendo, o padre Augusto falou hoje, é justamente aquilo que eu sempre tinha no meu coração. Não, você está casado. Fica com a tua mulher e teus filhos. Vai cuidar deles. Agora o solteiro. Eu vou perguntar para você assim, até quando você vai ficar tentando enganar Deus, hein? Deus não está chamando para você liderar jovens, não. Deus não está chamando você para você ser da pastoral carcerária. Deus está te chamando para você segui-lo. Numa vida integral. Para com essa conversa fiada de tentar enganar o Altíssimo e o Soberano que te quer. Agora, você é livre para dizer não também. Se você disser não, fica tranquilo. Agora que você não vai ficar tranquilo, você não vai. Não vai, não fica. Fica sempre aquele negócio na cabeça. Eu conheço pessoas casadas hoje que Jesus tinha chamado e a pessoa persistiu em casar e casou. E hoje, depois de casado,
Ele está se perguntando por que eu não fui quando Jesus me chamou. Aí vem atrás de nosso padre e diz: padre, eu neguei o chamado que Deus me deu. Não, agora fica com a Margarida. Não tem mais jeito não. Cuida dos seus filhinhos, viu? Seja um bom pai de família. Agora não tem mais jeito. Aí aqui ainda tem outro problema, né? Não tem o diaconato permanente? O diaconato permanente, até mesmo para aquele homem, né, que se sente chamado, né? Porque é uma vocação específica também. Para ele se tornar diácono, a esposa tem que autorizar. Se a esposa não autoriza, mesmo que ele tenha chamado, ele não vai poder ser. Agora tem gente por aí que Deus chamou para ser padre. O cara não quis. Aí ele casou, persistiu em casar. Ele casou. E agora ele está atrás do bispo querendo ser diácono permanente. Tentando suprir uma necessidadezinha que ficou dentro do coração dele, né? Aí ele diz, fica ali atrás do bispo, conversando com o padre, que eu quero ser diácono agora permanente. Porque Deus o chamou para ser padre, ele não quis, ele casou. E agora ele está com problema de consciência, então ele diz, então eu vou ser diácono. Mesmo que você seja diácono, vai ficar do mesmo jeito que Deus te chamou para ser padre, não para ser diácono. Tem pessoas que são chamadas para ser diácono permanente. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo àqueles que persistiram em querer casar e agora, aí depois fica ali no altar. Porque o diácono não pode consagrar, não pode atender confissão, não pode dar unção dos enfermos. Aí ele fica ali no altar, né? Aí na hora que o padre impõe as mãos para a consagração, eles ficam até com a mão aqui atrás, porque ele queria colocar e não quer. Aí eu estou falando isso para você que foi chamado, e você sabe que você foi chamado, e você está persistindo em querer casar, para não acontecer isso com você depois. Porque eu estou falando de coisas específicas. Porque nós padres, nós ouvimos. E essas pessoas depois vêm atrás de nós dizendo assim, padre, Deus me chamou, eu não quis. Eu estou bem com a minha família, mas lá dentro de mim tem um vazio. Esse vazio é aquele chamado que ele não quis. Aí, agora, padre, será que eu posso ser diácono permanente? Não, Deus não te chamou para ser diácono. Deus te chamou para ser padre. Agora cuida da tua família. O pessoal não fala assim, eu sou padre de uma mulher só. É isso mesmo, agora você é padre de uma mulher só. Vai cuidar dela e dos seus filhos. Pronto. Acabou a homilia. Durma você com esse barulho agora. Durma com esse barulho. Só uma continuidade. Como é, rapaz e moça, que você vai identificar e vai ter a comprovação de que Deus te chamou mesmo, e você sabe que Deus te chamou? Então faz o seguinte, vai para o seminário, vai lá para o convento. Para quem é padre, você tem 7 anos para você ver se você tem vocação ou não. E a moça também. Tem aí uns 8 anos, 9 anos. Até professar os votos perpétuos. Agora esse negócio de avaliar a vocação, né? Aí o cara diz, não, eu vou avaliar minha vocação assim. Primeiro eu vou namorar. Junta a fome com a vontade de comer, meu amigo. Ninguém testa a vocação namorando, não. Porque a coisa boa, é gostosa. É bom abraçar a Margarida.
É bom abraçar o Paulo lá. Vocação específica se avalia em encontro vocacional, indo ao seminário, indo para o convento. É assim que se avalia. Eu repito, você vai ter uns 7 anos para discernir e ver se esse chamado é conversa tua ou é de Deus. Agora, com a Margarida do lado, meu amigo, você vai entrar numa confusão que seu corpo vai pedir mesmo, a carne vai pedir. Que Nossa Senhora do Rosário nos ajude no dia de hoje e rezemos por esses jovens que estão nessa confusão, para que eles se desamarrem. Não tem a Nossa Senhora dos Nós lá? Ela tira esse nó e a pessoa vá livre para servir a Deus e salvar almas. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.